Fui na casa do grande amigo, poeta Francisco Quintanilha, membro da Academia Araruamense de Letras, uma pérola literária aqui em São Vicente. E, começando a provocação, Quintanilha, quero que você fale um pouco da sua história, onde você nasceu, o roteiro da sua vida. Eu nasci aqui em São Vicente de Paulo em 1953. Meu pai era lavrador, minha mãe era uma companheira inseparável dele, né? E surgiu aí uma oportunidade, porque meu pai tinha a profissão de barbeiro. Antes ele trabalhava na lavoura, mas ele achou por bem levar a família para a cidade para ter condições melhores, né? Porque ele achava que a família deveria ter condições mais favoráveis e a cidade seria viável, né? Já que aqui em São Vicente, de 1958, mais ou menos, que eu nasci em 1953, a cidade ou a vila não oferecia tanto recurso, né? Como hoje oferece. A cidade cresceu. Evidentemente, nós temos aí uma cidade grande, vamos dizer assim, em relação à cidade da época em que eu nasci. Então, meu pai nos levou para São Gonçalo, mas lá nós sofremos muito, tivemos muitas dificuldades, porque aqui em São Vicente de Paulo, nós morávamos numa fazenda de Mário Martins. Os antigos vão lembrar, né, desse homem. Era um homem muito honesto, um homem assim, de um caráter elevado. E meu pai e minha mãe trabalhavam ali. Nós trabalhávamos no engenho de farinha, ele tinha esse engenho de farinha. E perto desse engenho de farinha, né, tinha um laranjal enorme. Ali dentro do engenho, dentro do laranjal, estava o engenho de farinha. E tinha a casa dele, né, a casa do Mário Martins. E nós tínhamos uma quadra, porque aqui em São Vicente existem terrenos, não são iguais aos terrenos da cidade de 360 metros quadrados, 12 por 30, era uma quadra enorme. E o Mário Martins conversou com meu pai e disse assim, olha, você fica com essa quadra aqui, você aqui pode produzir, mas meu pai achou que nós deveríamos para a cidade. Mas realmente... E vocês foram para... Nós fomos para São Gonçalo, né? Na casa... Você tinha 5 anos? Eu tinha mais ou menos 5 anos, 7 anos, coisas assim. 5 anos, 6 anos ou 7 anos. Nós fomos trabalhar ali na casa de um senhor. Aonde em São Gonçalo que vocês foram? Nós fomos aqui para o Sítio Peão. Era chamado Sítio Peão. Ali era chamado Sítio Peão. Então eu era novinho, a minha irmã é mais velha que eu, 11 meses, né? Um espaço assim de 11 meses. E meu pai, como ele já tinha o ofício de barbeiro, ele começou a trabalhar de barbeiro. Mas nós passamos muita dificuldade. Porque aqui em São Vicente, nós tínhamos fartura, né? Lá foi mais difícil. Inclusive passamos até fome, passamos muitas necessidades em corresponder às expectativas das despesas. E muitas vezes a minha mãe lembrava lá, aqui de São Vicente de Paulo, e tinha aquela lembrança de retornar. Mas ela dizia assim, não posso retornar. Já que eu estou aqui, eu tenho que continuar. Vou dar apoio ao meu esposo, né, nessas dificuldades todas. Viemos para cá, agora não tem como recuar mais. Vamos dar continuidade. E fomos crescendo. E eu gostava muito de ler, já que quando foi seu despertar pela leitura? Poesia? O meu despertar pela poesia foi o seguinte. Eu sempre gostei de criar histórias, né? Eu digo histórias porque eram coisas criadas da minha mente, não história com H.
história. Mas histórias, porque eu mesmo criava aquelas histórias. Mas chegou uma época que eu disse assim, não, eu tenho que colocar essas histórias, tá? Essas histórias no papel. Aí comecei a escrever. E eu escrevi um livreto e dei o nome desse livreto de O Mistério. Cheguei a escrever esse livro, agora eu não sei, mas eu devo ter por aí algum exemplarzinho perdido, mas eu não tinha tanto conhecimento na literatura, não tinha muito conhecimento no português. Aí eu comecei a dedicar-me à literatura, ao português, ler livros de Machado de Assis e de muitos outros escritores. Eu inspirei-me muito em Machado de Assis e outros escritores. E eu comecei também a me interessar muito, por causa do próprio estilo, né, literário dele, interessei-me por Castro Alves. E ele é realmente o meu escritor, que hoje eu tenho como um escritor que... A cadeira que você assumiu em Araroma, na Academia Araromense, é Castro Alves, que era o patrono? Sim, exatamente. Então até isso foi sensorial em sua vida. Foi né? sensorial. Inclusive, o Castro Alves, né, através dos escritos dele, através dos seus problemas, dos seus sofrimentos, da sua morte precoce, né, eu comecei a me interessar pelo romantismo, exatamente por isso. Aí eu, como membro agora da Academia Araruamaense de Letras, do Dr. Cid Maggioli, acho que todos conhecem, né? Dr. Cid Maggioli, que tem um carisma extraordinário. A família dele é assim, uma família excelente mesmo, independente de qualquer coisa, né? Ele é uma pessoa excelente, não por ser um médico aí de renome aqui em São Vicente de Paulo, mas é uma pessoa também muito carismática, né? Aí comecei Mas voltando, vamos chegar à academia, ao São Gonçalo. Você começou a trabalhar em padaria, né? Sim, eu comecei a trabalhar. idade? Eu comecei a trabalhar em padaria com 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar em padaria, na padaria internacional. Padaria e confeitaria internacional, dos portugueses, né? O senhor Manuel Gonçalves e o seu irmão José Gonçalves. Na época, eu tinha 16 anos. Ali no Jardim Catarina mesmo, né? Não, esse daí foi em São Gonçalo. São Gonçalo, é. Em Jardim Catarina, antes de eu ir para a padaria, para essa padaria com 16 anos, nós fomos morar ali numa rua chamada Rua 49. Por que era uma rua muito conhecida? Porque tinha uma lotação que fazia o itinerário, né? Jardim Catarina Alcântara, de um senhor até muito simpático, eu não lembro, não me recordo se o nome dele era o senhor Manuel. Então, eu morei ali na Rua 49, sempre com aquela mesma ideia de escrever histórias, né? Escrever algumas coisas, né, da literatura. E dali nós saímos, né? Viemos para São Gonçalo, tivemos muito tempo também em outros bairros aqui de São Gonçalo, e a família foi crescendo, e eu me interessando pela literatura, e até hoje. E o seu ingresso nos Correios? Ah, sim. O meu ingresso nos Correios foi logo assim que eu casei, né? Eu casei em 1982, se não me falha a memória, 1982. Naquela época que eu me casei, eu estava trabalhando num comércio. Só que no comércio, eu saí do comércio e eu estava para casar. Aí eu fiquei preocupado. Bom, eu saí do comércio, eu estava trabalhando, mas eu marquei a data do casamento. Inclusive até conversei com muitas pessoas, né? Apanhando instrução, o que eu devo fazer? Aí a minha esposa, na época, né? A Rosângela Quintanilha, Rosângela da Silva Quintanilha, mãe dos meus filhos, né?
Qual o nome dos seus Ana filhos? Carolina da Silva Quintanilha e Francisco, que leva o meu nome, né? Francisco Pereira Quintanilha, né? Então, naquela época, foi uma época assim, um tanto difícil para mim, porque eu fiquei desempregado. Mas mesmo assim, nós nos casamos. Casamos e viemos morar ali em Jardim Alcântara, né? Depois, 2 anos depois, nasceu a minha filha, a Ana Carolina, da Silva Quintanilha, que mora agora em São Gonçalo, e o meu filho também, que mora em São Gonçalo. Aí eu comecei, já tinha um livro, Melancolia de uma Saudade. Lançamento, né? É a primeira edição. Essa primeira edição aqui, ela foi já há muitos anos, foi em... Não sei bem a data, 81. Foi em 1981. Mas como eu não tinha assim, uma habilidade na literatura, nem vamos dizer assim, no mundo literário, se eu posso dizer assim, né? No mundo literário, o meu livro, como a editora Lacava, na época o dono da editora Lacava, inclusive era até juiz também, e eu precisava lançar esse livro. Eu não sei o que aconteceu na época, que precisávamos lançar imediatamente esse livro. Mas o livro não estava completo. Toda Lacava. Por sinal, Isso. tivemos um médico muito conhecido em Araruama, o Dr. Lacava. Dr. Lacava. Talvez tenha sido parente desse senhor Lacava. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que publicar em 2 partes o livro. Não foi bom, eu não gostei, né? Mas o que tinha que fazer? Então esse daqui é a primeira edição, com essa cor aqui laranja, né? Cor laranja. E para diferenciar da primeira edição, a cor da segunda edição era a cor azul. Então aí eu publiquei esse livro em duas etapas, 2 edições. O seu retorno para Araruama, né? E dali que se desencadeou o seu conhecimento com o Dr. Cid, certo? Qual o ano que você entrou na academia? Olha, o ano que eu entrei na academia, quando eu cheguei aqui em Araruama, eu comecei a fazer amizades com muitas pessoas, e essas amizades, né, me levaram até o Dr. Cid, que é o diretor da Academia Araruamense de Letras. Mostrando os meus trabalhos para ele, o Melancolia de uma Saudade e, posteriormente, o Esther, ele me convidou para ser um acadêmico. Aquilo para mim foi algo assim extraordinário. Eu, um acadêmico. Aí eu conversei com ele e disse assim, mas doutor Cid, eu, um acadêmico? Ele, não, você vai ser um acadêmico. Eu tenho algum conhecimento literário, meios literários, né? E temos essa academia, e eu quero fazer esse convite para você ser o nosso membro da Academia Araruamense de Letras. Então foi aí que eu passei a ser um imortal. Um imortal, e inclusive eu acompanhando em cada sarau, né, a gente via seu destaque, inclusive você deu um suporte até o Dr. Cid, né, na condução do evento, de cada Sim, evento. O Dr. Cid, ele, com a sua visão, né, de poeta, todos os saraus que nós tínhamos. Agora eu não tenho ido mais aos saraus, porque estou com uma dificuldade, assim, realmente bem crônica mesmo, dos joelhos, devido ao trabalho pesado na época dos Correios. E eu não tenho ido mais, até nas reuniões eu estou impossibilitado de ir, por causa, às vezes, da dificuldade de andar, né? Porque lá nós temos que andar, tal,
Mas o pessoal está com saudades. Muito demais. Eu vou retornar. Retornar que o nosso amigo Santa Maria Imortal, também o Geomar, o amigo Geomar, nosso museu Araruama, o pessoal está com muita saudade de você, sua presença, sua competência. E o nosso amigo Ivan Poeta de Rio Bonito, por sinal, completará 80 anos no dia 5 de agosto, certo? Nosso amigo Ivan, também pessoa importante no nosso grupo. Agora, eu vou pedir ao amigo para recitar uma poesia, vai ser do livro Esther. Você escolhe aí uma poesia de sua. Esse livro aqui, o gênero desse livro aqui, é um livro de prosas e versos, né? O livro de prosa em verso. Essa prosa em verso é o seguinte, é um romance. Eu tenho a pretensão de fazer uma segunda edição desse livro, de Esther. É um livro de prosa e verso. Eu escolhi esse nome aí por eu achar esse nome muito, assim, ligado à capacidade desse meu personagem. Até muitas pessoas perguntaram para mim, você se inspirou com Esther na Bíblia? Se eu disser que não me inspirei em Esther na Bíblia, eu estaria mentindo. Mas quando eu comecei a escrever o livro, eu não pensei na Esther da Bíblia. Depois, com a continuidade que eu fui escrevendo o livro, eu notei que ela tinha algo muito parecido com a Esther da Bíblia. Né? Então, eu vou recitar aqui, vou recitar logo no início, eu vou citar aqui algumas quadras do primeiro canto desse livro. Né? Primeiro canto. Para que, evidentemente, vocês possam ter assim, uma noção da introdução do livro. Né? Sentada debaixo de uma mangueira, pensava no futuro como toda brasileira, por todos desprezada, a dona de casa era a escória da sociedade, gente vaza. Morava bem longe da cidade, envelhecida apesar da pouca idade. Esther não significava nada para ninguém, mas tinha uma coisa que muitos não têm. Calada, porém simpática e amável, de pouca fala, contudo sorriso agradável, apesar da dor intensa que sentia, era de toda simpatia. Vivia com os pais em uma choupana, até que lhe veio a má sorte, malfadana. Eles dela foram tirados, Esther viu o seu mundo acabado. Então, essas 4 quadras aqui é a introdução do livro, e eu gostaria, para termos assim mais ou menos uma noção, talvez do bojo do próprio livro mesmo, falar aqui sobre o 7º canto. Então eu creio que através desse primeiro canto, né, das 4 quadras, tenhamos assim uma ideia mais ou menos sobre o enredo do livro. Porque ela foi para uma cidade, ela morava numa cidade, e nessa cidade, era uma cidadezinha, um povoado, muito afastado da cidade principal. Como era uma cidade que não rendia muitos dividendos para o Estado, era uma cidade abandonada. As pessoas de lá, por estarem bem longe da cidade principal e por não haver recurso, parece que a cidade foi abandonada, talvez pelo prefeito, ou pelo governador. Né? Uma cidade assim Então eles começaram a sofrer determinadas
pressões psicológicas, porque eles não estavam se interessando mais, não tinha nada que viesse despertar dentro deles, né? Aquela vontade de crescer. Começaram a se desprezar, começaram a beber, essas coisas todas. E Esther morava nesse local e ela não aceitava que isso acontecesse com o povo. Ela disse, isso não pode acontecer. Não tem condições de acontecer uma coisa dessas. Eu tenho que fazer uma grande revolução nessa cidade. Agora, para eu revolucionar essa cidade, eu tenho que fazer alguma coisa que desperte ao povo, que o povo está vivo. Então, ela conheceu uma psicóloga, muito amiga dela, ela conheceu essa psicóloga já em outra cidade, e essa psicóloga a ajudou muito para que ela fizesse esse trabalho, para que ela fizesse uma revolução nesse local. E através dessa amiga dela, ela começou a fazer o despertamento das pessoas, que as pessoas eram importantes. Inclusive tinha advogados, pessoas formadas. Eu só vou te pedir uma coisa. Sim. É peculiar. Não conte o filme na fila do cinema. Assim. Sim. Tá? Deixa despertar a curiosidade do leitor. Não quer nem que eu leia essa outra partezinha aqui, não? Lê. Essa parte aqui, Tá. a última parte. Se você contar a história... A pessoa não vai se interessar, evidentemente, talvez até de se interessar pelo livro, né? Ó, aqui diz o seguinte, ó. O povoado tornou-se uma cidade em expansão. Claro que, mesmo eu falando sobre essa partezinha aqui, a pessoa não vai ter um conhecimento profundo sobre toda a situação que aconteceu. É só para despertar a mesma curiosidade, para as pessoas realmente depois se interessarem em saber do final, né? O povoado tornou-se uma cidade de expansão. Já podia ter um nome à altura, digna dela, então. Pensava Esther, isso não é nome, é um ditado. Esse nome tem que ser mudado. Então eu vou deixar aqui para que realmente as pessoas que estão ouvindo, né, essa narrativa, essa narração, elas podem ficar na curiosidade e querer saber o nome da cidade, depois dessa grande revolução aí que a Esther, juntamente com muitas outras pessoas, claro, ela encabeçando toda essa revolução, possam saber realmente da transformação da grande cidade, né? De cidade medíocre a cidade importante. Mas, além de visitar o amigo, certo? Que escolhi essa data, que hoje é sua data de direito. 1º de agosto é sua data de direito, né? Sim. Seu aniversário. Essa data de fato foi dia 10 de março. Isso, exatamente. Eu estive no lançamento da outra edição do Melancolia de uma Saudade, isso completou 10 anos. 10 anos. 10 anos, certo? E na época eu recitei uma poesia alusiva à história do companheiro, certo? E essa máquina de escrever, né, que você escreveu a sua biografia nessa máquina, né? Nessa máquina. Faz um favor. A poesia intitulada Nobre Poeta Padeiro. Lembro com sutileza, neste memorável dia, encontro de romancista, oásis da poesia. Segue verso, segue prosa, enredo para esta trilha, vocabulário completo do amigo Quintanilha. Origem do interior, celebra sua natureza, orgulho de ser caipira, desafiou a pobreza.
arauto no pensamento, discernindo a emoção, exala pelos seus poros pureza da inspiração, avança determinando caminhos do coração, trabalha o produto sagrado, a massa que faz o pão. Bem no trato e cuidado, evitando algum transtorno, o choro brotando no rosto, espera a quentura do forno. O fermento acelerando, a mistura costumeira, escuta a forte batida na virada da maceira. Modeladora capricha, fitas vindas do cilindro, combinando e acertando, outra sequência saindo. O capricho na limpeza preparava o ensaio, o vai e vem de suas mãos arrasta a sujeira do lambaio. Perfilando bem na pá, ajuda do companheiro da marcação na gilete ao cair do tabuleiro. Invadindo a madrugada, todo esforço intensivo, dando conta do pedido, carrega o corpo febril. Observa com atenção cada detalhe mantinha, dividir na água e sal, arte viva da farinha. O trigo que trabalhava, uma escolha artesanal, fazer do cotidiano estrofe fenomenal. Entregava a encomenda, na certeza de agradar, o freguês ser bem servido, sua vida melhorar. Assim nasceu vocação, transformada a partitura, afinidade com as letras, criador e criatura. Procurar entendimento, capacidade repleta, enxergar na escuridão o visionário poeta. Nascendo esta semente, longo parto de candura, a divindade do ser embasado na ternura. Comparar a semelhança, cumplicidade e memória, traduzir os sentimentos, páginas da história. Respeitando no seu tempo, fortes laços de valor, minha alma encontra brilho, autenticidade do autor. Definir em narrativa um valioso celeiro, após planificação, o ofício de carteiro. Metas em seu percurso, orienta sua missão, conexão das mensagens, elo da população. Dia 16 de março, em lançamento voraz, palestra com galhardia, no quiosque Chega Mais. Ano de 2013, anuncia na humildade, misterioso romance e melancolia de uma saudade. Título que, por ironia, precede tristeza que vinha, uma perda lastimável à professora Mazinha. Guardamos o sofrimento, solitária despedida, personagem inesquecível, um exemplo de amiga. Carlos, hoje gentilmente, cede espaço com afeição, deixando fluir poetas nesta constelação. Este conto, em prosa e verso, o movimento diário confirma a libertação do seu jejum literário. O Francisco Quintanilha, no ápice da carreira, honra o pai Marinho Arthur e a mãe Maria Pereira. Absorvendo esta noite vibrações de esperança, cultiva na atmosfera recordações de lembrança. Em singela pretensão, exalto meu companheiro, guerreiro na solidão, o nobre poeta padeiro. Meus parabéns. Muito obrigado, meu amigo confrade. É sempre uma alegria muito grande recebê-lo. É sempre uma alegria contagiante no nosso coração em saber que você tem, assim, uma grande satisfação. É uma vida rica, uma vida enriquecida e uma vida também de grande alegria por ter essa satisfação que vem lá de dentro de você, do seu ventre, o amor pela literatura.
Muito obrigado mais uma vez. Que venham Meu outras querido obras. amigo. Amém.